Olá, pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Estamos ainda nesse período de confinamento, né, de quarentena, mas tudo tem um propósito. Vamos ter fé de que logo, logo isso tudo vai passar e vamos poder estar juntinhos em sala de aula, né? Nós hoje vamos falar, dar continuidade, na verdade, ao nosso conteúdo de gestão de pessoas. Porém, hoje nós vamos falar com um objetivo diferente, que é conhecer a evolução e os desafios da gestão de pessoas nas organizações. E a gente hoje vai falar um pouquinho dessa questão histórica, né? Entender a evolução e os desafios da gestão de pessoas é de suma importância para as organizações. Para as pessoas que estão envolvidas nesse processo de gestão. Pois é um processo que vem ocorrendo há séculos e que abrange discussões em vários campos de conhecimento. Na área de gestão, essa mudança ela foi marcada por meio de alguns movimentos. E o primeiro movimento marcante ocorreu na administração científica. E aí, o que seria administração científica? A administração científica ela é um modelo de administração desenvolvido pelo engenheiro norte-americano Frederick Taylor, considerado o pai da administração científica e também foi um dos primeiros sistematizadores. Aqui a gente pode ver o seguinte, que a administração científica ela foi impulsionada por Frederick Taylor nos Estados Unidos e por Henri Fayol na França. Ela tinha um objetivo fundamental desse movimento proporcionar a fundamentação científica às atividades administrativas, substituindo a improvisão e o empirismo. E o que seria empirismo? É uma teoria do conhecimento que afirma que o conhecimento vem apenas ou principalmente a partir da experiência. Então, Taylor, com base em suas pesquisas e análises nas oficinas, ele concluiu que as pessoas elas produziam muito menos do que poderiam produzir. A partir daí, ele desenvolveu um seu sistema de administração científica, que visa a racionalização do trabalho e a mais especificidade na simplificação dos movimentos requeridos. Para que se torne a execução da atividade com movimentos, com os fatores que foram marcantes no século passado, com situações que foram marcantes no século passado. E aí, após várias discussões da insatisfação desses trabalhadores, que ele ia nas fábricas observar, ia nas oficinas observar, após a insatisfação desses trabalhadores, surgiu um novo movimento, que foi a Escola das Relações Humanas. A Escola das Relações Humanas, ela teve como enfoque a constatação da necessidade de considerar a relevância dos fatores psicológicos e sociais na produtividade. As bases desse movimento foram dadas pelos estudos do psicólogo americano Elton Mayo, no ano de 1990 a 1949. O que seriam fatores psicológicos nessa situação? São fatores relacionados à emoção das pessoas e que podem influenciar e podem também levar à desatenção e influenciar no comportamento daquela pessoa. Aqui a gente pode ver uma comparação entre a teoria clássica e a teoria das relações humanas. A teoria clássica ela está em destaque no quadro azul e a teoria das relações humanas em destaque no quadro amarelo. A gente vai falar aqui para fazer uma comparação
entre elas. Na teoria clássica, eles pensavam da seguinte forma: tratar a organização como máquina. Já na teoria das relações humanas, ele já pensava em tratar a organização como grupos humanos. Na teoria clássica, enfatizar as tarefas ou a tecnologia, e já na relação humana, era enfatizar as pessoas e grupos sociais. Na teoria clássica, inspirada em sistemas de engenharia, e a teoria das relações humanas ela foi inspirada em sistemas de psicologia. Na teoria clássica, a autoridade era centralizada, e nas relações humanas era a delegação de autoridade, ou seja, eles escolhiam. Na teoria clássica, era linhas claras de autoridades, e na teoria das relações humanas era a autonomia dos empregados. Na teoria clássica, a gente vê a especialização e o comportamento e a competência técnica, e na teoria das relações era a confiança e a abertura. Na clássica, a acentuada divisão do trabalho, e na humana, era ênfase nas relações entre pessoas. Na teoria clássica, a gente vê a confiança nas regras e regulamentos, e nas relações humanas, a confiança nas pessoas. Na teoria clássica, clara separação entre linha e SAP. E as relações humanas era a dinâmica grupal e interpessoal. Então, como a gente pode perceber, são essenciais que as organizações elas estejam atentas às várias situações do dia a dia dos seus colaboradores, pois esses fatores ele vai afetar emocionalmente e diretamente no desempenho do trabalhador, podendo levar ele a momentos de estresse, a problemas como de relacionamento com os colegas dentro do ambiente de trabalho, e também pode afetar com doenças graves psicológicas. Além dos movimentos da administração científica e das relações humanas, um outro movimento que marcou a evolução na área da gestão de pessoas foi as relações industriais, como também foram essenciais para o desenvolvimento das organizações. Então, após o período da Segunda Guerra Mundial, notou-se um aumento no poder dos sindicatos de trabalhadores. Então, essa situação ela foi determinante para que ocorressem mudanças significativas na administração de pessoas, das empresas e nas atividades que regiam as rotinas do pessoal. Então, que tinham enfoque legal e disciplinar. E o que acontece? Em virtude dessa nova relação de forças, né, as empresas elas passaram a se preocupar com as suas condições de trabalho e também com a concessão dos benefícios aos seus empregados. E aí eles passaram a sentir a necessidade de negociar com as entidades representativas dos trabalhadores, que eram os sindicatos. Após essa questão, a gente entra nas eras, né, que é a evolução da organização. E aqui a gente tem um quadro, de forma resumida, falando um pouco das eras, que era a primeira era, que foi a era da industrialização clássica, a segunda era, que foi a era da industrialização neoclássica, e a terceira era, que é a era da informação que estamos vivendo hoje. A primeira era, a industrialização clássica, era a era da industrialização, e ela se referia, e ela aconteceu, após o período da Revolução Industrial. Então, a cultura organizacional dessa época, ela era voltada para o passado. Era voltada para a valorização e da conservação das tradições. As pessoas elas eram consideradas recursos de produção. Nessa época, surgem os departamentos de relações industriais e os departamentos de pessoal. Esses departamentos eles tinham o objetivo de fazer com que os empregados cumprissem as exigências e as normas da organização, daquela instituição. Esses empregados, nessa época, eram vistos apenas como fornecedores físicos, onde predominava a mão de obra farta, né? Aquele passo
sempre o trabalho repetitivo. E aí a gente pode ver, dentro dessa era, que ela aconteceu nos períodos de 1990 a 1950 aqui no quadrinho. E aí a gente divide em duas partes, a estrutura organizacional predominante e a cultura organizacional predominante. A estrutura organizacional predominante, ela visava burocracia, era uma questão burocrática, funcional, piramidal, centralizadora, rígida e inflexível. E a ênfase era nos órgãos, ou seja, era o trabalho manual, era a pessoa lá o tempo inteiro, não tinha isso, descanso, não tinha nada. A cultura organizacional predominante, ela tinha um foco da industrialização clássica, ela tinha um foco no passado, nas tradições, nos valores, nas questões conservadoras, nos valores conservadores. E tinha ênfase na manutenção dos status e o valor, a tradição e a experiência. Essa era a era da industrialização clássica, que ocorreu em 1990 a 1950. A segunda era é a era neoclássica, que ocorreu entre as décadas de 1950 a 1999, logo após a Segunda Guerra Mundial. Essa teoria, ela foi substituída a teoria clássica, ela foi substituída pela neoclássica com o modelo burocrático e foi redimensionado, como é que eu posso falar? Pela teoria estruturalista. E a teoria das relações humanas, ela foi substituída pela teoria comportamental. Então, o modelo burocrático foi redimensionado pela teoria estruturalista e a teoria das relações humanas, ela foi substituída pela teoria comportamental. Lembra que a gente falou das relações humanas no slide passado, anterior. E aí, dentro da industrialização neoclássica, a gente encontra a estrutura organizacional predominante, a dela era mista, matricial, e com ênfase na departamentalização por produtos ou serviços ou unidades estratégicas de negócio. Já a sua cultura organizacional predominante era a transição. Ela tinha um foco no presente e no atual e ênfase na adaptação ao ambiente, a valorização da renovação e da revitalização. E, por fim, entramos na terceira era, que teve o início em 1990 e estamos até os dias de hoje. Essa era, ela teve um grande desenvolvimento e ela passou a influenciar o comportamento das organizações em relação às pessoas. As organizações modernas, elas abandonaram a era clássica e a era neoclássica de administrar, o modelo de administração. E aí ela passa a valorizar, né, as tradições antigas, mudando a maneira de pensar, de agir e de administrar as pessoas. Aqui a gente tem mais ou menos como seria o modelo da era da industrialização clássica, né, aquele trabalho manual o tempo inteiro, a era neoclássica e, por fim, como vemos hoje, a era da informação, né, a atualização de que o homem hoje vive conectado. Sendo assim, o departamento de pessoal, ele passa a ser chamado de departamento de recursos humanos. E aí, a gente vai falar bem breve. E o que seria esse departamento de recursos humanos? Ele consiste, né, no planejamento, na organização e no desenvolvimento, na coordenação e no controle de técnicas que são capazes de promover o desempenho eficiente do pessoal, permitindo também a esses colaboradores que eles alcancem os seus objetivos individuais, que de certa forma estão ligados direta e indiretamente com o trabalho. Podemos entender que a administração
de recursos humanos, ela vai buscar conquistar e manter os empregados na organização, trabalhando e dando o máximo de si, com atitudes positivas e favoráveis dentro do ambiente de trabalho. Quando se fala em administração de recursos humanos, a gente toma como referência a administração das pessoas e que nelas desempenham determinados papéis. Tendo em vista que essa área ela é fundamental para o sucesso de uma organização. Por quê? Porque ela é responsável pelo abastecimento, pela aplicação, pela manutenção, pelo monitoramento, pelo desenvolvimento de novos talentos da gestão. E também é responsável pela orientação, pelo treinamento das pessoas, ou seja, a função, ela envolve todos os processos de gestão, desde a entrada do funcionário até a saída dele. Então, esse setor, ele procura, por meio de suas ações, integrarem e comprometer os colaboradores com os objetivos organizacionais, visando obter um maior desempenho e, consequentemente, resultados para a organização. Devido às constantes mudanças econômicas, tecnológicas e sociais, é de grande importância que a organização elas estejam voltadas para a gestão de recursos humanos. E se torna visível que o diferencial nessas empresas, nessas instituições, nessas organizações, esteja no seu colaborador, que está inserido na empresa, né? Se ele tem recursos disponíveis, se ele está sendo entendido, ouvido, acolhido, isso é de extrema importância, porque vai ser um diferencial para aquela empresa, aquele colaborador. A gente pensa o seguinte, sem pessoas, não há empresas, não há produto, não há serviço. Então, é de extrema importância ter essa área bem definida e estruturada na organização. Alguns fatores importantes a serem considerados na evolução dos recursos humanos foi o crescimento industrial. A revolução industrial e a substituição do trabalho manual pela máquina. Então, a evolução ela gerou um impacto significativo nas indústrias e também foi responsável pelo crescimento de firmas, de empresas e também o aumento no ambiente competitivo. Através desse processo, surgiu um cargo chamado gerente. Gerente de recursos humanos. E esse cargo de gerente, ele tem o objetivo de tentar humanizar as organizações. E o que é gerente? Gerente é a pessoa responsável pelo planejamento, pelo controle das execuções dos trabalhos, dos seus subordinados, dia a dia, de uma determinada empresa. Essa é a função de um gerente. Então, diante dessas mudanças e diante das novas formações desses novos funcionários, acabou obrigando as empresas a remodelarem as suas estratégias de pessoas. Então, a gestão de pessoas na era do conhecimento, ela abriu inúmeros espaços relacionados à reestruturação dos processos internos e humanos, dos recursos humanos, dos programas, das estratégias para atrair novos colaboradores, do desenvolvimento, da recompensa. E aí vai reter, né, o que é mais importante, o que é ativo dentro da empresa, que são as pessoas. Conseguiu trazer de forma positiva essa melhora, esse crescimento para dentro das empresas. Então, podemos concluir que a área de gestão de pessoas se desenvolveu muito com o passar do tempo. E com os seus diferenciais estágios, né, que se passaram, que a gente destacou aqui, que eram as eras, né, o crescimento que ele teve, houve esse destaque, houve essa melhora. Então, podemos verificar que os gestores atuais, eles devem acompanhar, devemos entender que os gestores
atuais, eles devem acompanhar o andamento das tarefas dos responsáveis, das pessoas que ele é responsável pela gestão, das pessoas, das relações que ele tem com o outro, para que ele consiga obter uma maior efetividade. Isso é de extrema importância, para que a empresa ela consiga ter um bom desempenho, um bom desenvolvimento, certo? Gente, hoje foi esse o nosso conteúdo, foi um pouco curto, mas eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito do conteúdo, aproveite esse tempo da quarentena para estudar, para aprender assuntos novos, conteúdos novos. E qualquer coisa estou aqui. Beijo grande para vocês. Espero que na próxima aula estejamos juntos. Mas se não tivermos, aqui estaremos novamente. Tudo de bom para vocês e até mais. Tchau, tchau.